Olá você, tudo bem? Aqui Percy da Geografia, estamos no Bernoulli 2020, módulo 4, a frente A, é o fechamento da nossa apostila 1, aquele módulo mais tranquilo que você tem na sua apostila. Uma folha, 2 páginas, metade dela só desenho, e o desenho eu trouxe aqui. Se você observar aí na sua página 37 da apostila, você vai ver que a autora propôs 2 modelos de classificação. Um que ela chamou de modelo dinâmico e o outro modelo estático. Mas você pergunta, classificação de quê? Classificação da estrutura interna da Terra. Esse é o pontapé inicial na geologia. O que ela chamou de modelo estático, nós chamaremos de classificação química. E o modelo dinâmico, a classificação física. É muito importante para os seus exames, suas provas, você se atentar mais à classificação física, que vai explicar fundamentalmente os conceitos dos módulos 5, 6 e 7. Isso não quer dizer que nós vamos esquecer a classificação química, que também é importante. Quimicamente, a estrutura interna da Terra é dividida em 3 envoltórios. Para quem tem um lexo mais curtinho, envoltório são as camadas do planeta. Nós temos 3 camadas químicas. A crosta, rica em silicatos de alumínio, esse Si aqui é de silicato, predomínio do silício com a presença de outros minerais, mas predominantemente silício. É comum questões mais simples perguntarem qual é o elemento químico mais presente na crosta terrestre? Resposta, alumínio. Logo abaixo nós temos o manto, rico em silicatos de magnésio. Todo mundo sabe que magnésio é Mg, mas é comum também as provas de geografia abordarem o cima, silicatos de magnésio. Inclusive, não confundam mais, toda e qualquer erupção vulcânica, módulo 6, iremos trabalhar com vulcanismo, toda e qualquer erupção vulcânica, o magma é proveniente do manto. E enquanto está no manto, a gente chama de magma. Depois que ele aflora, a denominação lava. Por favor, sem o R, não é larva, é lava vulcânica. É comum no mundo dos inocentes associar erupções vulcânicas com o núcleo do planeta. E são 3 erros aí. Primeiro, a distância. Segundo, estado físico. Terceiro, a composição. Então, erupções vulcânicas trabalharemos muito com isso aqui, ó, com silicatos de magnésio. E o núcleo, lá embaixo, níquel e ferro. Então, recapitulando, quimicamente, 3 envoltórios. A crosta, com o predomínio do alumínio, o manto, com o predomínio do magnésio, e o núcleo, níquel e ferro. Vale lembrar que a classificação química tem uma relação muito forte com a densidade. Você deve ter feito lá no seu colégio a experiência com balde de areia, no qual o professor colocou as bolinhas de ping-pong lá embaixo, as esferas de aço lá em cima, deu aquela chacoalhada, o mais denso desceu, o menos denso subiu. É uma analogia mais ou menos do que seria essa estrutura. A menor densidade, a densidade intermediária e a maior densidade, tá bom? Mas aí surge uma pergunta. Esses elementos do interior, como é que nós conhecemos? Eu vou citar alguns números que aparecem na página 37 para a gente começar a abordar esse assunto. Da superfície até o núcleo, são cerca de 6.370 quilômetros. E você sabe o tanto que o ser humano já foi diretamente nesses 6.370? Chuta aí. 12 quilômetros. Nós temos 2 perfurações muito grandes no planeta. Uma na Rússia, na península de Kola, onde os russos chegaram a 12.220 metros. Essa perfuração era científica, não foi uma pessoa que desceu na cordinha, não. Foi uma sonda, no início dos anos 90. A Rússia quebrada, o fim da União Soviética. Muito cara a exploração. Avançar 1 centímetro demorava cerca de 48 horas. Os russos lacraram um buraco na península de Kola e a perfuração encerrou. A outra no Catar, dinheiro, petróleo. Lá chegou a 12.280, mas sem fins científicos. Via de regra, é saber que o nosso contato direto com o planeta é muito pequeno. Aí eu viro e te pergunto, se diretamente nós conhecemos mal a crosta, puxa para cá, ó, como é realizado o estudo da estrutura interna da Terra? E você, que é nosso aluno, você sabe, toda vez que vem o VEST, é matéria relevante nos vestibulares. A estrutura interna da Terra, esse estudo é realizado através de métodos indiretos. Nós nunca fomos no interior da Terra, mas nós temos ferramentas que nos dão um retrato sobre esse interior. Se você virar aí a página 37, for na página 38, lá do lado direito inferior, lá você tem um gráficozinho que mostra o comportamento das ondas sísmicas. Você tem as ondas primárias, as ondas secundárias. Você não tem que ser um sismólogo para fazer Enem, não. Você tem que ter uma noção que quando a onda sísmica vai lá, bate, reflete, tem onda que muda de velocidade de acordo com a mudança do meio, tem onda que sofre refração.
Essa tomografia sísmica do planeta constitui uma metodologia indireta de estudo interior da Terra. Você viu lá embaixo na página escrito Mohorovič? Quem foi ele? Foi um jugoslavo que na década de 10, no início do século passado, século 20, descobriu que na transição da crosta para o manto, as ondas mudavam de velocidade. Por isso que lá aparece descontinuidade Mohorovič. Leva o nome do pesquisador jugoslavo que descobriu isso naquela época. Essa descontinuidade tem a ver com uma mudança no comportamento dessas ondas. Assim como em 1913, um alemão chamado Gutenberg descobriu que do manto para o núcleo, as ondas também mudavam de velocidade. Você vê a rodapé de página. Na 39 você tem o Gutenberg, na 38 você tem o Mohorovič. Nomes de dois pesquisadores que descobriram essa mudança no comportamento das ondas. Agora, para você que vai na prova simples lá do Enem, é lembrar que as ondas sísmicas, ou a sísmica, ou a sismologia, constituem a metodologia indireta do estudo do interior do planeta. Outra metodologia indireta também muito interessante são os meteoros. Lembrando, meteoro enquanto está lá em cima. Depois que ele passa para a atmosfera, sofre a fragmentação, os meteoritos. Nunca foi coletado uma amostra do núcleo do planeta. Tudo que sabemos do núcleo até hoje é por analogia comparada com os núcleos dos meteoritos que chegam até aqui. Se a Terra é um pedaço que veio do Big Bang, o meteorito pode ter tido a mesma origem. Então, essa analogia é feita. E meteorito também é objeto de estudo dos geólogos. Pode aparecer um pesquisador e quebrar o paradigma, falar que isso está errado, mas por enquanto o paradigma é esse. O núcleo composto por níquel e ferro. Então, ondas sísmicas e meteoritos constituem formas indiretas. Tem uma outra, que tem uma polêmica, que são os vulcões. Tem autor na literatura geológica que consideram os vulcões como uma metodologia indireta. Outros consideram como uma metodologia direta. Então você pode encontrar essas duas versões. Se quiser colocar com outra com os vulcões, tudo bem, mas saiba que tem essa dualidade conceitual. Bem, tirando essa observação química, vamos para o que interessa mesmo para a gente. Até destaquei aqui, ó, a classificação física, que fala do comportamento físico de cada camada. Particularmente, foca aqui, ó, grifa essa parte, ó, a relação da litosfera, litos do grego, duro, rígido, rocha. Esfera, camada, a porção rígida, e é rígida porque já resfriou. E a parte superior do manto, conhecida como astenosfera, que é, entre aspas, a porção mais mole. Essa relação é muito importante. O resto aqui, ó, é cumprir tabela, tá? Mesosfera, pouquíssimo frequente em prova, e saber que núcleo é tudo, níquel e ferro. E fisicamente você tem um núcleo interno, detalhe importante, mais ou menos 5.400, 5.700 graus de temperatura, uma temperatura elevadíssima que tende a você achar que o estado físico dele é um estado completamente fundido. E não é, porque aqui tem uma variável que pesa muito mais que a temperatura, que é a pressão. O núcleo interno ele é quente e duro. O núcleo externo, você vai estudar ele na física, tem uma forte relação com o campo eletromagnético do planeta Terra, mas quem trabalha isso vai ser a física. Ele já tem um comportamento mais dinâmico do que o núcleo externo, porque a pressão interna, aliás, porque a pressão já é menor. E a mesosfera tem um comportamento um pouco mais rígido comparado à sinosfera, porque a pressão é maior. Quando for estudar, evite comparar as cores diferentes. É muito comum perguntarem por que essa é mole e essa é dura, sendo que essa pressão é menor. Compare o vermelho com o vermelho e o laranjado com o laranjado. Comparação entre núcleos e entre mesosfera e senosfera. Mas o nosso foco é esse aqui, ó, a astenosfera. Aqui eu fiz uma puxada, já puxei para cá, ó, e ampliei. Eu dei um zoom só na astenosfera. Tem um ponto importante que você tem que dominar, chama grau geotérmico. Quanto maior for a profundidade do planeta, maior será a temperatura. Por que eu estou falando isso? É comum a prova te perguntar, o que nós temos na astenosfera? O magma, uma fusão de rochas misturadas com predomínio de silício e magnésio. E esse magma ele é dinâmico. Por quê? A astenosfera, com cerca de 500 km de extensão, se a profundidade é muito grande, a temperatura aumenta, ela ganha fluidez. Presta atenção nesse desenho aqui, acompanha aqui, ó. Ela fica fluida, aquece, sobe, resfria, mais denso, desce. O tempo todo ela está movimentando ali na porção superior do manto. E essa movimentação tem um nome, o conceito mais importante da aula até agora. Qual o nome que a gente dá para os movimentos do magma na astenosfera? São as correntes de convecção. Está destacado. Quando a gente monta o esquema para você estudar, a gente substitui as setas, as palavras por setas, e trabalhamos com as palavras-chave. Você dominando a relação processual das palavras-chave, não tem erro.
Estude assim depois, ó. Leandro vai acompanhar aí. Ó. As correntes de convecção são os movimentos do magma onde? Na astenosfera. Aí você vai lembrar disso aqui. A primeira aula de geologia que o professor trabalhou, o professor destacou 2 pontos. Primeira, a metodologia indireta para estudar o interior da Terra e segunda, a relação entre litosfera e astenosfera. Aí você vai lembrar lá que na astenosfera nós temos o magma. E se alguém te pergunta, mas o que é o magma? Uma fusão de silicatos, magnésio. Aí fala, e daí? E daí que esse magma na astenosfera é dinâmico. Qual o nome desse dinamismo? São as correntes de convecção. Aí te pergunta, e daí? E daí que em cima dessa porção que tem essa movimentação, e não se engane, tá? Essa movimentação não lembra nada a água, é algo em torno de 1.500 vezes mais viscoso que a água, está mais para um asfalto derretido. Em cima disso nós temos uma porção sólida. E qual é o nome da porção sólida? Litosfera. Então se o mole mexe, o duro vai mexer. Só que aí surge uma grande questão. A litosfera ela é toda descontínua, ela é toda fragmentada. Ela é toda separada em grandes pedaços. Nós chamamos de placas litosféricas ou placas tectônicas. Por favor, sem decorar nome de placa. Você não tem que decorar as 12 grandes placas do planeta. Você tem que saber 2 coisas. Primeiro, por que elas se movimentam, que é a transição do módulo 4 para o módulo 5, e principalmente módulo 5, 6 e 7. Quais são as consequências dessa movimentação? Então, aqui nós temos uma transição que vai unir a sequência do módulo 4 com o módulo 5. As correntes de convecção provocam os movimentos das placas. Isso é estudar geografia física, é relação de causa e consequência. E só domina a relação de causa e consequência quem entende os processos. Aqui nós temos um processo exposto no quadro. E para dominar os processos, você tem que dominar os conceitos. Então, conceitos importantes hoje, magma, correntes de convecção e a relação entre a astenosfera e litosfera. Por que isso é muito importante? Porque essa relação que vai explicar o nome da matéria. A dinâmica das placas tectônicas, que são os movimentos que nós estudamos na apostila 2. Então, tenha essa noção processual, tenha essa noção de causa e consequência e saiba da origem. O que está movendo o planeta é o calor interno ainda oriundo do núcleo. Beleza? Então, até a próxima, um abraço e bons estudos.